Caso vai gravar. Sei Eu não. acho que estava gravando, mas tudo bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Opa, a Aline está lá, deixa eu admitir ela. Pronto. Então, nós vamos falar um pouco sobre a técnica de escultura progressiva, que é a técnica que a gente vai fazer o mais rápido possível quando retornarmos às aulas presenciais, que acredito que não vai demorar muito agora, né? Talvez meio de junho, aí acho que já resolve. Então vamos indo aí ver tudo que a gente puder treinar e deixar pronto aí para quando a gente retornar, já chegar fazendo isso que eu estou passando agora, tá? Então eu vou avaliar os dentes que vocês fizeram, vou fazer um relatório falando o que vocês precisam melhorar nos dentes, em cada dente. Aí você vai ter mais um tempo para depois entregar a caixa pronta, né? Então, uma mesa clínica. Então, projeto, mas aula de cortes geométricos, essa coisa toda, não vai ter, porque a gente já vai estar querendo fazer, já querendo não, já fazendo a técnica de escultura progressiva, tá? Então, a gente vai ter que montar no articulador. A gente comentou um pouquinho sobre montagem articulador, comentei que a gente usa a mesa de Camper, né? Mas que o correto era usar o arco facial, isso é o dentista que usa no paciente e transfere a maxila na posição correta para o articulador, na mesma inclinação que o paciente tem, que é em torno de 15 graus em relação ao plano horizontal, né? Agora, como nós não temos paciente nem mesmo arco facial, nós vamos usar a mesa de Camper, que já tem uma inclinação, coloca o modelo ali, né? Aí centraliza, fixa com gesso, aí depois vem a parte inferior e fixa a parte inferior. Isso nós vamos demonstrar na prática. Vai ficar muito mais fácil do que eu falando aqui que não estou. Mas é muito bom que vocês deem uma pesquisada sobre o assunto articulador, né? Vamos ver os tipos de articulador que tem. Vocês vão ver que tem articulador Arcon, não Arcon, os ângulos que dá para mexer nos articuladores, articuladores totalmente ajustáveis, articuladores semi-ajustáveis, e a charneira, que a gente evita usar no curso, mas depois usa muito nos laboratórios, que vocês provavelmente vão passar. Então, vamos deixar o articulador um pouquinho de lado e vocês já vão estudando ele, tá bom? Nesse período aí, é importante vocês fazerem uns exercícios com cera, né? Então, a cera, ela já é o material mais utilizado assim na prótese, porque ela é bastante estável, assim, né? Você derrete a cera e ela solidifica. Quando ela solidifica, ela contrai um pouco, né? Então, é 0,3%, né, que uma cera contrai. Tem vários tipos de cera, tem ceras que tem mais alteração dimensional, tem outras que tem menos, mas as ceras que a gente trabalha, que são precisas, né, em torno de 0,3% de contração, que é bem pouco, né? Mas 0,3% é uma coisa relativa, né? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, essa foto que a gente tirou alguns anos atrás, o Itamar, técnico do curso, ele derreteu um pouco de cera dos alunos que ia jogar fora, tal, para reaproveitar, né? Cera que já foi usada e sobras, né? E retalhos, derreteu e fez esse pote aí. Era um pote grande, assim, parecia um pote de sorvete, assim, sabe? E derreteu a cera lá. E quando ela esfriou, abriu esse buraco no meio. Ela foi esfriando e foi ficando interessante isso daí, né? Essa cera deve ter uma contração um pouco maior que 0,3%. Mas se você põe muita cera, 0,3% de muito é muito, né? Se eu quisesse ganhar aí 0,3% de 100 trilhões de dólares, por a 0,3% disso daí estava bom para mim já, sossegava, não é? Então, 0,3% de muito é muito, né? 0,3% de muito é muito. Então, o ideal da cera
para que a gente não tenha uma contração tão grande, é trabalhar aos poucos, né? Com pouca cera, né? Gota a gota. Então, uma gotinha, 0,3% de uma gotinha, tem um número numericamente menor de que se você trabalhar com muita cera. Tem alguém pedindo permissão lá, Marcelo. Obrigado. Vamos tentar ver aqui. Como é que eu faço isso? É engraçado aqui. Achei, tem mesmo o Diogo. Espera aí que eu estou com problemas aqui. Espera aí. Calma, eles estão ouvindo o barulhinho aí? Uhum. Caramba. Espera aí, rapaz. Ufa, consegui. Estava com problema da bateria aqui. Ok, o Diogo entrou. Bem-vindo, Diogo. Desculpa, Opa, tudo bem? desculpa o embaço aí. Tudo bem. Estava esperando um tempinho já ali. Mas não apareceu a imagem aqui de chamando. Mas tudo bem, deu certo. Estamos juntos. Me enrolei aqui com a bateria do computador que estava acabando. Ok. Então eu estava falando sobre a contração da cera, que a gente tem que trabalhar. Trabalhar em gotas é uma vantagem, né? Então, se eu trabalho gota a gota, né? Eu pingo, vou lá, esquento o instrumental, ponho na cera e aqueço o meio do instrumental, a cera foge para a ponta. Se você aquece a ponta, a cera foge para o cabo. Aí você fica com o cabo todo lambuzado. Você nunca pode aquecer a gota direto, né? Então, aquece sempre essa região. Ela tende a vir para a ponta e fazer. A vantagem de trabalhar gota a gota é aquilo que eu falei. Então, uma gota de cera contrai 0,3%. E 0,3% de uma gota é muito pouco. Ela contrai é um material muito preciso, né? Se você pegar a cera com uma colher, que já tem uma quantidade maior, derrete a cera e põe sobre o modelo, a tendência dessa cera com uma quantidade maior, 0,3% de muito, é muito. Então, a tendência é ter uma contração mais visível. Né? A contração dela como um todo pode abrir um bordo. Às vezes você está fazendo um dente, o bordo está bem fechadinho. Aí você põe muita cera, a cera contrai e o bordo abre. Dá para fechar o bordo depois, né? Mas a tendência é você ter mais alteração dimensional. Então, por isso que eu sou um defensor da técnica progressiva, de gota a gota, porque uma gota contrai pouco, aí depois a próxima gota, se tiver alguma alteração dimensional, alguma desadaptação, a próxima gota já vai corrigir, né? Então, gota a gota você vai neutralizando a contração da anterior, né? E isso se chama técnica incremental, né? Quando você vai gota a gota, né? O dentista usa muito isso quando vai fazer restauração de resina, foto na boca. Porque se ele tem uma restauração lá, um buraco no dente grandão, e a resina contrai, bem mais que 0,3, em torno de 1%. Tem algum microfone ligado, Pipo? Então, quando o dentista põe a resina ali dentro, cara, puff, põe um monte de resina e tampa aquele buraco e põe luz, é muita resina, então vai contrair bastante aquele material e tende a abrir uma fenda, né? Então, entrar bactérias, esse material tende a durar menos. Agora, se o dentista tem aquele buracão, ele faz tudo o que precisa, remove cárie, passa ácido, passa adesivo, tem uma sequência. E aí ele põe a resina, em vez de tapar o buraco todo, ele vai técnica incremental, põe numa parede só a resina, põe num cantinho ali um pouquinho, aí põe a luz. Ela contrai, né? Mas uma quantidade pequena, porque é pouca resina. E fica ali naquela parede grudada. Aí você vem mais uma e se teve alguma contração, alguma coisa, algum defeito, a próxima camada vai lá
e sela e veda, e assim você vai fazendo, o dentista vai fazendo a restauração toda, tende a ser uma restauração mais durável, né? Tem mais durabilidade, né, nessa técnica incremental. Eu só estou fazendo uma analogia, nós vamos trabalhar com resina foto e também vamos trabalhar com essa técnica incremental aos poucos. Até porque se você colocar muita resina, às vezes a luz não chega nem no fundo, né? A luz não atravessa tudo e a parte de baixo não fica com a mesma dureza, né, que a parte de cima, certo? Então, onde pega mais luz. Então, só dando uma explanada sobre essa técnica incremental que é usada na técnica progressiva. E treinar isso é muito bom. Você pegar uma placa de vidro, né, tentar não queimar a cera, fazer um triângulo amoroso aí entre o fogo, a cera que você está trabalhando e a placa de vidro, que no caso simboliza seu trabalho. E aí você E aí vai. é a cera que a gente está usando para esculpir os dentes? Tá Pode falando? ser, mas essa cera que eu estou aí, que é vinho, é uma cera que é uma cera de bordo, cera cervical. Vocês ganharam de brinde ela. Ela é roxa. Vocês receberam uma roxa, um potinho. Não, ela veio quadradinha, veio um quadradinho, né? Roxa. Veio uma caixinha colorida e veio uma separada. Isso, essa separada aí é essa que eu estou usando. É uma cera um pouquinho mais dura, né? Uma cera um pouco mais plástica, né? Ela serve para fechar bordos finos e para treinar esses cones é muito bom, é muito bom. Ela é mais fácil. Então você vai gotejando e vai fazendo o quê? Cones, né? Pequenos cones, vai subindo. Você pode ir assoprando, né? Que aí ela vai endurecendo mais rápido e vai puxando, né? Quem usa gotejador elétrico, aqui o Diogo usa, né? Essa de assoprar não resolve muito, assim, né? Porque o gotejador fica sempre quente. Mas com prática você vai subindo o cone da mesma forma, né? E você não tem o fogo, não tem mais o triângulo amoroso. Aí fica um negócio mais dupla mesmo, né? Mais fiel. Muito bem. Então, vamos ali contornando ao redor do cone para ele ficar cone, certo? Esse é o treinamento, certo? E o interessante desse treinamento é você tentar meio que fazer alguns cones para você reparar se está fazendo mais rápido também, porque a técnica progressiva, para você fazer, você tem que tentar ganhar tempo, né? Você pode ficar o dia inteiro para fazer um dente, né? Então, você precisa treinar esse. Aquece no fogo, vai na cera, volta para o fogo, vem para o modelo, vai para o fogo, vai na cera, volta para o fogo, vem para o modelo, e esse daí vai tal, sem queimar a cera, você acaba pegando o tempo de aquecimento do gotejador e o tempo para não queimar a cera, né? É o tempo de fogo, o tempo de chama. Tá? Então, isso é importante para você ganhar agilidade. Né? Você não acaba não esfriando, né? E você mantém essa temperatura constante, indo até o fogo, indo até a cera, voltando e gotejando o material. Então, tentando deixar o que? Sem emendas. Né? Você não pode ter um uma bolinha embaixo e outra bolinha em cima, que já fica meio querendo soltar da bolinha de baixo, aí a bolinha de cima já está querendo meio quebradiça, é sinal que você não está derretendo bem a cera, né? Tem que ficar uma coisa só, né? Sem emenda, sem porosidade, sem bolha de ar no meio, sem rachadura, sem ficar esbranquiçada, porque quando você mexe nela e ela está endurecendo, ela começa a ficar trincadinha e esbranquiça, fica toda esbranquiçada, né? Então você põe ela e deixa. Você vai ver que ela está brilhante e continua brilhante depois. Agora você fica mexendo nela enquanto ela esfria, isso daí vai quebrando ela por dentro, né? É um material amorfo a cera, ou seja, ela não tem estruturas cristalinas como a resina que vai depois deixá-la imobilizada. Ela é termoplástica. O que é termoplástica? Quando ela tiver qualquer calor, né, ela dobra, ela derrete até chegar numa temperatura de escoamento, ela escoa, temperatura de transição vítrea, ela escoa, né? Então, essas são as características da cera, né? Material amorfo, termoplástico.
tá? E que libera tensões, assim, se você fez o trabalho, tá tudo lindo, maravilhoso, bordo fechado, aí você fala, não, eu vou fazer isso aqui do revestimento amanhã, aí no dia seguinte, tá um baita dia quente, na hora que você vai ver, o bordo já não tá fechadinho, você põe a lupa assim, você vê uma frestinha, né? Se você fundir, aí vai continuar aquela frestinha. Então é interessante. Não, agora eu vou fazer o revestimento, eu venho derretendo todo o bordo de novo, venho ajeitando, porque essa cera, ela liberou tensões e acabou desadaptando, né? São características da cera, tá? Muito bem. Depois você ficou craque em fazer cone e já entendeu a temperatura da cera, né? Não queimou, ficou lisa, um acabamento. O cone tem uma certa altura, nem meio centímetro, né? Aí você tenta derreter outra gota sobre essa cera, né? De outra cor, tentando não misturar as cores, né? Então é só você não encostar o gotejador quente na cor de baixo, tá? Que daí não mistura, aí no caso vermelho com verde. Você deixa a gota verde encostar no vermelho, mas não o gotejador. Então, gota com gota não é capaz de derreter, a temperatura delas é a mesma, na hora que encosta ela já esfria, né? Então, não derrete a cera de baixo, tá? Mas é importante também não deixar emendas entre essas duas ceras, elas estarem bem unidas, tá? Mas por que eu vou pôr duas cores? Só didática, tá? Nós vamos fazer uma técnica de escultura progressiva, isso daí é um estudo que o Peter Thomas já fazia, e vou fazer cada região do dente de uma cor para a gente estudar a oclusão, né? Então isso é muito bom para aprender oclusão. O dente no final não fica lindo, parece uma mesa de xadrez, né? Sei lá, não fica. As cores ali é para quê? Para você saber aonde que está a aresta longitudinal, aonde está a aresta transversal, aonde está encostando os pontos de contato, né? Então talvez se o dente não ficar maravilhoso, ainda não é o objetivo da técnica. Tem que estar correto, o dente tem que ter as cúspides, né, corretas, ocluindo no lugar correto, né? Então a Tamara está entrando aí e agora eu fui avisado. Então esse é o objetivo. Então nós vamos fazer aqui a cor por cor, né? Tentando. Hello, Demorei, Tamara. mas cheguei. Bem-vinda. Estou falando de brincar com ceras coloridas. Olha que legal. Então a gente vai derretendo a outra cor por cima, né? Sem derreter a de baixo, tá? Tentando deixar. A partir desse cone, a gente tenta fazer uma pirâmide. É como se tivesse uma aresta longitudinal para um lado, outra aresta longitudinal para o outro. Aí na frente a gente põe uma aresta transversal de outra cor e lá atrás uma aresta transversal de outra cor. A gente não tem essas cores, mas a gente tem outras. Então a gente vai escolhendo cores que dê um bom contraste, né, para a gente enxergar. A do meio vai ser a roxinha, tá? A do meio vai ser a roxinha, que aparece bem. Muito bem. E assim a gente faz em todos os lados, na frente e atrás. Aqui com sem foco, mas a gente resolve. Aí, que beleza. Pronto. Nossa, eu sei fazer bem cone de cera, hein? Olha que perfeição. Caramba. Muito bem. Então aqui, só um segundinho. Eu vou colocar um videozinho que eu já até tinha passado para vocês como para vocês irem assistindo no YouTube. Peraí, não. Aí. Então, vocês estão vendo aí que eu estou entrando no YouTube, né? Está compartilhando, né? A imagem aí, tudo certo. Bom, então tem esse vídeo no YouTube que é técnica de construção de cones. Eu vou demonstrar aqui o básico da técnica de enceramento progressivo, em que temos que construir cones para levantamento da escultura dentária. Estou trabalhando aqui com uma cera PW, uma cera vinho,
que é um pouco mais plástica, um pouco mais resistente. E o gotejador deve ser aquecido na parte média dele para não queimar esta cera. Não deve haver nenhum tipo de fumaça ou combustão da cera, senão eliminará partes importantes, componentes importantes dessa cera que é utilizada para fundição. Temos aqui um intruso, por favor, se retire este intruso, meu Deus. Sai, sai. Muito obrigado. E aqui nós temos, então, colocando esta gota de cera, esfriando, pode ser assoprado para esfriar essa cera e levantando essa pontinha que ainda não formou, mas agora insistindo, ela resfriando essa cera, assoprando, nós vamos conseguindo levantar este cone. Agora sim, aquecendo a lateral para transformar, né, no formato cônico. A partir daí, é feito o levantamento da escultura dentária. Opa, quase que eu caí aqui. Lembrando que trabalhar com apoio, sempre trabalhar apoiando tanto a mão no trabalho como os braços na bancada, fato que não está acontecendo aqui, apenas por uma maior estética do vídeo ainda amador, ok? Mas sempre trabalhar com apoio das mãos. Mas nesse caso clínico, podemos visualizar uma forma de se apoiar com o dedo para obtenção de maior precisão. Os cones devem ser direcionados para a oclusão correta, permitindo inclusive movimentos excursivos, e servirão como referências para o levantamento das cúspides dentárias. Agradeço estarem assistindo este vídeo e breve novos virão. Um grande abraço, Marcelo Musilho. Muito, ok. Deixa eu tentar dar um stop nisso que ele vai fazer barulho. Espera aí. Bom, foi bem o que eu já tinha dito, certo, people? Mais ou menos o que eu já estava falando com vocês aí. Tem alguma dúvida dessa parte aí de ir fazendo os cones, treinar a cera de uma cor, depois colocar uma outra cor por cima? E aí, tranquilo? Isso é uma coisa que vocês já podem ir treinando. Então, a prioridade é acabar os dentes, que a gente está esculpindo, né? Tirar as dúvidas comigo, né? E aí sim, começar a treinar esses cones, que a agilidade com a cera vai ser importante quando a gente chegar na aula presencial, né? Então, continuando aqui, o que eu estava dizendo, esse é o primeiro passo. Para que a gente possa, então, começar a fazer a técnica de escultura progressiva. Não vale a pena começar a fazer no modelo, enquanto estiver assim, bonitinho e tal, porque senão você acaba sujando todo o modelo e tal, e não vale a pena treinar no modelo, tem que treinar fora do modelo. Tá? E aí, se a gente tivesse já os modelos na mão, foi uma questão de uma semana, porque estava vazando os modelos nossos, né? Nós estávamos vazando esse modelo que a gente ia fazer esse estudo anatômico-funcional, mas não são todos que têm, foram poucos alunos que vazaram, tá? Mas eu coloquei uma pergunta no questionário lá, que tem as duas arcadas, né? Que tem as duas arcadas. Então, se alguém quiser pegar, se tiver fácil aí esse arquivo não, se imprimiu, né? Essa arcada aí, e quiser meio que anotar, ou quiser fazer um esboço só para depois passar para o exercício, né? Mas a ideia é fazer, não no exercício, era fazer no modelo. Então, quando a gente voltar, a gente vai ter o modelo lá, vazar, e a gente vai pintar o modelo para estudar ele, 3D, na realidade, né? Enquanto isso, a gente brinca na folha. Tá? Brinca como? Vamos fazer um estudo de anatomia e função. Então, vamos começar pelas cúspides de trabalho, as cúspides de trabalho, né? Então, a gente vai marcar de vermelho, por exemplo, lápis aquarelável, é legal, você molha, só que não encharca ele, porque nesses slides mesmo, vocês vão ver que às vezes eu dei uma encharcada e dá
sabe? Molha tudo, não fica bom. Então, eu estou até para refazer esses slides, porque dá para melhorar muito. Mas tudo bem. Então, para vocês entenderem e capricharem melhor do que o que está aqui. Então, ó, pontinho vermelho, VI, vestibulares inferiores e palatinas superiores. Né? Vestibulares inferiores e palatinas superiores. Então, eu não vou mostrar o palatino ainda. Tá? Vou começar vou direto no vestibular inferior e fazer todo estudo no inferior. O que são isso? São as pontas de cúspides de trabalho. Aí você vai lá, faz uma legenda lá no exercício e também no caderno, para você lembrar que você tem um modelo com isso daí. Então, em vermelho são as pontas de cúspides de trabalho, aquelas que entram dentro, né, entre os dentes do superior, se a oclusão for dente a dois dentes, ou na fossa do superior, se a oclusão for dente a dente, certo? Então, beleza. Depois nós vamos traçar de verde as arestas longitudinais, né? Então, são aquelas que pegam a longitude da arcada, elas que meio que se unem, né? Começa, já vai no outro dente, passa sempre pelas pontas de cúspide. Olha lá, 3 pontas de cúspides aqui no 10 minutos. Tenho aqui, então, 3 pontas de cúspide na vestibular, né, do 36, aqui o 37, então 2 cúspides, são as cúspides de trabalho e suas respectivas arestas longitudinais. Depois, aqui estamos vendo ainda, mesmo outra visão, né? Foi feito aqui de azul. O quê? Que cúspide é essa? Quem consegue falar rápido? Que cúspide é essa? Azul vai ser o quê? Está escrito aí, Tontorroni. Cúspide de balanceio de azul, né? Então, aqui, ó, esse caso aqui, eu nem sei direito se tem 3 cúspides. Está querendo ter 3 cúspides nesse segundo pré. Eu marquei, mas, olha, assim, eu lembro que no modelo dava uma grande dúvida se era uma cúspide ou se aquilo lá era a crista marginal, um pouco mais alta ali e tal. Eu marquei aqui 3 cúspides. Quando tem 3, a gente põe 3. São cúspides o quê? De corte, né? Elas funcionam quando? Quando a cúspide, por exemplo, a mesolingual do superior, oclui aqui no centro do molar inferior, ocluiu aqui, beleza. Aí eu faço lateralidade para o lado esquerdo, que é para o lado de cá. Aquela cúspide que está aqui, que é do lado esquerdo, a mesolingual, ela passa entre as 2 cúspides por esse sulco aqui de trabalho, né? Um sulco que vai triturar o alimento, essa cúspide realmente vai trabalhar indo para dentro aqui e vai passar entre as 2 cúspides de balanceio, né? Então, nós vamos marcar o que? Essas cúspides de corte, né? Que elas funcionam quando? Quando tem lateralidade e a cúspide de trabalho vai em direção a elas e elas cortam, né, o alimento, tá? Então, de azul, todas as cúspides de corte. O trabalho geralmente passa entre as cúspides de corte, né? Está trabalhando entre as cúspides de corte. Tá? Por isso que o trabalho fica para lingual no superior e fica para vestibular no superior. Muito bem, Evelyn Pontes voltou. Estamos aqui, então, comentando as arestas longitudinais, que vamos continuar, então, com as arestas longitudinais, pintando aqui, temos outra visão, outra vista, ok. Nas cúspides, então, de balanceio, vai ter aqui arestas longitudinais. A gente vai fazer só uma coisa diferente, que no exercício que eu passei para vocês, está pedindo para colorir as cristas marginais, né, que são essas áreas que está aqui em verde. Aqui eu fechei o perímetro oclusal. Essa área toda de verde chama-se perímetro oclusal. Antigamente eu deixava em verde o perímetro oclusal. Agora eu separei a aresta longitudinal de verde e cristas marginais, pode ser laranja, a cor que a gente tiver disponível na cera, a gente pinta o modelo, tá? Então, cristas marginais a gente vai fazer corzinha, 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 outra cor, tudo outra cor aqui entre os dentes, né? Para esse perímetro oclusal ter também a área de cristas marginais. Eu vi alguns cursos aí online e tal, que está rolando muito, né? Tem muita gente chamando essas arestas
longitudinais, de cristas longitudinais. É uma nomenclatura correta também, tá? Cristas longitudinais, cristas transversais. Eu gosto de falar arestas porque fica mais didático para entender que é uma pirâmide, né? A pirâmide tem 4 arestas e 4 vertentes. Então, para a gente lembrar que eu estou falando agora, aqui também é crista, né? Então, é crista marginal, tá? Então, é só para falar sobre a nomenclatura que pode ser usada sobre cristas longitudinais, tá? Ok, muito bem, estamos outra visão aqui, ponta de cúspide de trabalho, ponta de cúspide de balanceio. Vamos começar a traçar as arestas transversais, que eu, nesse caso aqui, as vestibulares, né? As vestibulares eu pus em preto, tá? Então, sempre tentando fazer essas arestas transversais no longo eixo do dente. Sai da ponta e vem pelo maior volume dele. Onde que está o maior volume? Onde que, né, o máximo da curva? Então, a gente vem aqui e traça essa parte mais volumosa na frente do dente, que já vai dividir o dente em vertentes lisas. Aí sempre tem uma vertente lisa, né, que é essa parte da pirâmide mesial, e outra vertente lisa aqui na distal. No canino pode incluir também, tá? Pode incluir também, porque ele também é uma pirâmide, tá? Mas sempre no longo eixo do dente, né? Sempre respeitando esse longo eixo, inclusive a área da raiz, ela ajuda a identificar o longo eixo, né? Então, muito bem. Então, por lingual, a mesma coisa. As arestas transversais linguais, vamos traçando. A gente está fazendo um estudo dessas pirâmides no modelo e também lá na folha de papel no exercício. Na oclusal aqui, eu faria com um lápis mais fino, tá? Eu quis dar contraste, amarelo com rosa, mas não rolou, tá? O lápis aquarelável acabou fazendo um risco um pouco grosso, isso aqui eu quero modificar. Eu acho que se você fizer com lapiseira 07 mesmo, vai ficar melhor de ver para onde está indo estes volumes, né? São as arestas transversais, né, que estão no oclusal. Poderia ser da mesma cor do preto que está aqui fora, porque é tudo aresta transversal, tá? É tudo aresta transversal, uma que está para o oclusal e outra que está para a face lisa, né? Então, aqui a gente vai no modelo é mais fácil de ver isso, porque você precisa ver onde está o volume. Na folha, você vai ter que dar uma olhadinha no livro, né, para onde que vai as arestas, entendeu? Embora tenha ali um sombreado, alguma coisa que dá uma sugestão onde é o maior volume. Mas aqui no modelo é mais fácil. Você vê onde está o volume e traça. Aqui, por exemplo, tem a ponte de esmalte, ela está cortadinha. Ó. Variações anatômicas, né? Não é sempre que esse sulco aqui não existe, que fica uma ponte de esmalte atravessando o dente. É o que normalmente ocorre, mas aqui variações, foi cortada a ponte de esmalte. Muito bem, então traça aresta transversal, a aresta transversal vestibular da cúspide lingual se direcionando para a aresta transversal lingual da cúspide vestibular. A aresta transversal vestibular da cúspide lingual se direcionando para a aresta lingual da cúspide vestibular, formando o que? A ponte de esmalte. Temos aqui a mesma coisa, ó. Então, esse direcionamento de arestas, né? Aqui tende, muitas vezes, essa aresta se direcionar para o Y. Né? Então, esse volume, você vai ter que ver no modelo, aonde tiver o maior volume aqui, é a aresta transversal. Aqui, eu acho que eu nem considerei cúspide no final da conta, porque não tinha os volumes da aresta. Mas, né, se tiver os volumes, você também traça a aresta transversal aqui, a aresta transversal aqui. Tá? Então, temos aqui o primeiro molar inferior direito. Então, as arestas transversais, vindo, né, mais ou menos uma para a outra. A da mediana indo para o centro. Né? A outra aqui da cúspide disto lingual, você tem que ver no modelo, mas ela tende a vir mais ou menos aqui para a vertente, ou para o sulco, né? Às vezes vem para o sulco distal também, então vendo no modelo, existem variações. Tá? E a pequenininha aqui também, a pequenininha tem, deveria ter, não estou vendo a linha preta na frente, mas tem também uma linha de aresta transversal na frente, outra aqui transversal oclusal, e nas cenas vamos estudando, né, essas arestas todas. Né? Então, aqui eu tentaria fazer, hoje em dia,
essas linhas da oclusal um pouco mais finas, para definir bem aonde elas estão direcionadas. Tá? Aqui está um pouquinho grosseiro, tá? Preciso modificar isso. Então, aqui, no caso do superior, né, inverteu. As cúspides de trabalho são as PS, palatinas superiores. Lembrando que o tubérculo aqui não conta, ele não trabalha. Tá? E as vestibulares, olha lá, são as de corte, ou seja, a cúspide que vem aqui, a mediana, ela trabalha em direção às de corte. Ela vai lá, trabalha esse sulco aqui, ó, é um sulco de trabalho. Esse sulco aqui é um sulco de trabalho. Todos os sulcos para vestibular, inclusive aqui, ó, trabalha entre os dentes. Quando oclui aqui o inferior, na lateralidade, ele trabalha aqui em cima, né? Trabalha entre os dentes aqui também. Então, aquelas cúspides que estão aqui vão trabalhar para vestibular. Ok, e aqui um sulco de balanceio, né? De balanceio, que é por onde escapa. Ontem eu estava assistindo a live do Hilton Riquelme, eu gostei. Ele tem falado agora também sobre esse suco de trabalho e suco de balanceio, que pelo menos nos cursos que eu palestras assim, ele não tinha ouvido ele falando dessa forma. Achei legal porque deu um link com o que eu estou explicando. Muito bem, mesma coisa, as arestas longitudinais entre os dentes aqui, não esquece de pintar com a cor da crista marginal, tá? Mas são arestas longitudinais, esse contorno todo você vai reparar no perímetro oclusal, né? Mesma coisa